Boa noite, queridos, graça e paz. É muito bom estar de volta. Já estava ministrando na quinta, mas muitos não estavam. E hoje nós vamos falar sobre a graça de Deus, o poder de Deus. Porque, queridos, tem uma passagem que eu tenho falado muitas e muitas vezes por onde eu estou passando. Que é a passagem lá, se eu não me engano, é 2 Timóteo 3,5, onde o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, vem falando sobre características das pessoas dos últimos dias. Características de pessoas que estão cada vez mais afastadas de Deus. E nós temos visto isso na sociedade, mas nós não somos desses, amém? E uma das características que o apóstolo Paulo fala são pessoas que têm aparência de piedade, mas negam o poder de Deus. Pessoas que negam o poder de Deus para transformar suas vidas. Pessoas que negam o poder de Deus diante de coisas que estão acontecendo. E dizem assim, não, isso não é Deus não, é qualquer outra coisa. Tentam explicar coisa que Deus está fazendo, queridos. Deus tem se movido, Deus se move, Deus age. Eu não nego o poder, pelo contrário, tenho visto tanta coisa maravilhosa dele fazendo. O Evangelho, o cristianismo, ele não é uma experiência isolada. Não é, entre aspas, apenas aceitar Jesus. Pronto, aceitei Jesus, não preciso de mais nada, sou cristão. O evangelho, o cristianismo, e fique ou não fique escandalizado, não sei, mas o evangelho, o cristianismo não é apenas uma experiência de, não, pastor, eu sou batizado, pastor. Mas não ter algo depois. Evangelho, cristianismo, fala de um modo de viver. Evangelho, cristianismo, fala do modo de pensar. O evangelho, cristianismo, fala do modo de agir, uma forma de viver, que é baseado nas escrituras, querido. Não existe evangelho sem escrituras. Não existe aquela ideia de que, a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, mas tem coisa ali, né? Não. Toda a palavra é inspirada por Deus. Se a gente não crê nisso, a gente pode ser simpatizante do evangelho, mas cristão não é não, queridos. Porque cristianismo crê na Bíblia, de capa a capa até os mapas. Aleluia! Cristianismo fala de uma experiência, um relacionamento de Deus, com Deus. E eu queria que você abrisse comigo em Efésios 2:8. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Aleluia. Efésios 2:8 vai dizer assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom, presente de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. É pela graça de Deus que somos salvos. Uma versão bem próxima do original, a versão LTT, diz assim: porque por operação da graça, vocês, aqueles, estão sendo salvos. Por uma operação da graça de Deus. Fomos salvos pela graça, não é por obras, queridos. Eu e você podemos dar 500 cestas básicas por mês. Ajudarmos a ter um assistencialismo muito forte. Mas isso não nos salva. Isso não nos dá uma posição reta diante de Deus. Eu e você podemos ser aqueles que dão os maiores dízimos na igreja. Aleluia, eu sou um desses. Mas isso não nos deixa em uma posição reta diante de Deus, queridos. É a graça de Deus. É o que Jesus fez por nós que nos torna salvos, que nos conecta a Deus. Não é por nada do que a gente faz.
A religião vai trazer esse peso, onde você tem que fazer, 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 para ser algo diante de Deus. Não, é pela graça de Deus que somos filhos de Deus. É pela graça de Deus que fomos salvos. A gente não pode dizer que é obra nossa, que é mérito nosso. Ah, eu sou muito bom, pastor. Ah, eu sou uma pessoa assim, pastor. Está deixando a graça de lado. Está esquecendo o que Deus fez por mim e por você. Aleluia! E o 10 aí diz sim, que somos feitura dele. Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos. A graça nos alcançou para sermos um com Ele, para termos comunhão com Ele, e essa mesma graça que nos alcançou, ela vai nos capacitar para fazer coisas para Ele, gente. Eu não faço as coisas para Deus para ficar bom diante de Deus, para que Deus me abençoe. Eu faço as coisas para Deus porque eu já sou abençoado. Eu faço as coisas por Deus porque Ele me capacita a fazer. Porque Ele me ama, porque Ele se entregou por mim. Então eu, de bom coração, eu vou fazer por gratidão. Porque eu não merecia, mas Ele me alcançou. E não é boas obras que Deus preparou para a gente fazer num curto período de tempo. Ou lá no passado, aquele tempo eu fiz e hoje não faço mais. É para fazer enquanto está vivo. Porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, eles não têm prazo de validade. Aleluia! O chamado de Deus é para você que trabalha, seja em qual área no secular, na indústria, nas farmácias, nas universidades, seja qual área você trabalha, o dom de Deus tem que estar em operação através da sua vida. O seu chamado de Deus está ali. Se a pessoa é professor lá fora, se é professor fora das quatro paredes da igreja, ela é um canal de Deus naquele lugar. A gente precisa entender que os nossos trabalhos, eles são ferramentas para a propagação do evangelho, gente. Os nossos trabalhos são onde Deus nos abençoa com o nosso financeiro, porque trabalhamos para ter coisas, para conquistar, para pagar contas. Trabalhamos para isso sim, devemos trabalhar para isso. Mas não é o fim do trabalho, gente. O trabalho é um local onde Deus está querendo me usar e te usar para ser uma influência naquele lugar. Para transformar pessoas naquele lugar. Não tem essa história de, não, quando eu estou na igreja, eu sou santo, sou de Deus, mas fora da igreja, né, a gente tem que agir de acordo, agir em conforme. Não, queridas. Se você age lá fora de um jeito e age aqui dentro de outro, você está com algum problema bem sério. Porque o cristão, ele é cristão dentro e fora da igreja. É cristão na escola, é no trabalho, é na faculdade, é na pós-graduação, é no doutorado, é em outro país. É cristão. Não muda. Aleluia. Não precisa abrir, mas 1 Pedro 1:2, Pedro vai dizer que a graça seja multiplicada em nossas vidas, querido. A graça que nos alcançou, ela é para ser multiplicada. O que mostra que não é só para salvação não, viu? A graça, ela vem para salvação, mas vem para nos capacitar durante os nossos dias. Para nos capacitar para o nosso ministério. A graça, ela é um ingrediente fundamental na vida de um cristão, gente. Porque senão eu vou viver uma vida natural, só com a minha força, só com aquilo que eu consigo. E não com o que Deus pode fazer além de mim. Não com o que Deus pode fazer na minha vida. Aleluia. Vamos para um texto de Pedro. 2 Pedro 3:18. A graça de Deus me alcançou para a salvação, mas a graça de Deus, ela deve continuar por toda a minha vida. Segunda Pedro 3:18. A graça de Deus, ela não é apenas para a salvação
para a eternidade, ela é para a salvação para a eternidade, ela nos alcança, mas ela está conosco no nosso dia a dia, para a gente viver uma vida boa, uma vida plena, uma vida como Deus quer. E 2 Pedro 3,18, Pedro vai dizer assim: pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. O apóstolo Pedro, aquele que andou com Jesus, aquele que foi um dos cabeças da igreja primitiva, ele está dizendo que eu e você, nós precisamos crescer na graça. Crescendo na graça através do conhecimento de quem é Deus, gente. Através do conhecimento da palavra. Não é só crescer na graça orando, Senhor, me dá graça, Senhor, me dá graça, Senhor, me dá graça. Veja como a resposta de Deus para a tua vida hoje. Tu está lendo? Tu está conhecendo mais o que as Escrituras dizem? Porque se não está, é através das Escrituras que a graça vai crescendo nas nossas vidas. Porque quanto mais eu conheço do que está escrito, mais eu vou viver aquilo. Quanto menos eu sei, mais eu vou ficar paralisado. Mais eu vou ficar tendo uma vida natural. Mais eu vou ficar remando contra a maré e nada acontece. Mas quando eu entendo que tem uma graça, tem uma habilidade, tem um poder na minha vida, diante das circunstâncias, quando aquilo bater assim, que até me dá uma chacoalhada, eu vou lembrar, meu Deus, tem uma graça, um poder da parte de Deus disponível para mim. Tem algo da parte de Deus que vai além das minhas habilidades naturais. Tem algo que vai muito além de mim. Eu não preciso ficar preocupado no que eu posso fazer. Eu vou fazer, eu vou me desenvolver, mas eu sei que tem um Deus que vai além. Aleluia! Quanto mais eu conheço, mais eu desfruto. Quanto mais eu conheço, mais eu vou andar naquilo. E eu quero que você vá comigo para Hebreus 4,16. Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Olha o que o autor de Hebreus diz. Hebreus 4,16. Diz assim: portanto, aproximemo-nos do trono da graça, com confiança, a fim de que recebamos misericórdia e encontramos graça para ajuda em momento oportuno, em momento difícil, em momento de pressão, em momento de que eu não sei o que fazer. Deus já dizendo, se aproxime do trono de Deus e você vai receber graça que vai lhe ajudar. Se aproxime do trono da graça, levante suas mãos, feche seus olhos e diga, Senhor, eu estou diante de Ti. E Tua palavra me garante que o Senhor me capacita onde eu não consigo. O Senhor vai além das minhas forças. O Senhor vai além até mesmo do meu intelecto. E eu sei que o Senhor vai fazer isso. É um momento oportuno. O problema é um momento oportuno de Deus se mostrar Deus, gente. Não é um momento oportuno de gritar e chiar porque o diabo está fazendo coisa. Eu vou dizer, obrigado, Senhor. Se for para gritar, gritar com um capiroto. Corre, capeta dos infernos. Mas saber, tem um momento, tem um problema, o diabo está querendo matar, roubar e destruir, eu sei. É a oportunidade de Deus se mostrar Deus. Eu coloco a minha confiança plenamente nele. Porque eu sei que ele não muda, eu sei que ele não mente. A sua graça está disponível para mim. Se aproxime do trono da graça com confiança. Não é, ai Senhor, eu não sei. Ai Senhor, sim, né? Isso é confiança, gente. Confiança é obrigado, Pai. Tua palavra diz. Entende porque é importante a gente saber o que a palavra diz? Porque uma oração eficaz é uma oração baseada na palavra. Eu posso estar orando achando que eu estou fazendo o máximo, mas se eu estiver orando contra a palavra, se eu estiver orando contra o que Jesus diz, não é eficaz, gente. Quanto mais eu conheço da palavra, eu oro a palavra e a palavra vai se manifestando em minha vida. Aleluia. Aleluia. Essa palavra graça é uma palavra grega chamada charis,
que quer dizer aquilo que não merecíamos, mas recebemos, que fala de salvação. Praticamente todo mundo sabe dessa definição. Graça, aquilo que não merecíamos, mas recebemos. Eu não merecia ser salvo, eu não merecia ser perdoado, mas a graça me alcançou e eu fui tudo isso. Só que esse é o primeiro nível da graça, gente. Tem mais. Graça também fala da bondade de Deus e do favor de Deus na minha e na sua vida. Estava em Caxias do Sul agora há pouco, um aluno lá do Rema, ele me convidou para ir num lugar, a gente conversou um pouco, e ele falando da dificuldade dele. Ele foi alguém que foi muito próspero financeiramente. E, se eu não me engano, em 2019, ele disse assim, pastor, eu perdi muito dinheiro. Quando alguém diz assim, perdi muito dinheiro, você, dependendo do seu padrão, você faz um cálculo. Aí eu acho que eu fiz uma cara que não liguei muito, ele fez, perdi mais de 10 milhões. Fiz, eita Jesus. Aí é muito dinheiro mesmo. E ele, perdi algumas atitudes erradas, mas quando eu comecei a ouvir da palavra, quando eu vim para o verbo da vida e ouvi a palavra, eu comecei a recuperar tudo que tinha perdido. E agora, não mais só na força do meu braço. Eu fazia as coisas, sabia que ia recuperar um tanto, Deus ia muito mais. E eu tive dificuldade nisso. Porque Deus estava indo muito além do que eu estava fazendo. E às vezes eu olhava assim e dizia, não, mas eu só estou fazendo até aqui, Deus só pode me abençoar até aqui. Tem muita gente assim, limitando a bênção de Deus na sua vida. Ah, Deus só pode ir até aqui, não. Mais do que isso, Deus não pode. Pronto, você falou Deus não pode, Deus ficou ali. Porque Deus ele vai agir nas nossas vidas de acordo com aquilo que a gente dá liberdade para Ele, gente. Deus não é que nem o diabo que dá um chute na porta, entra, faz bagunça. Deus quer uma cooperação. Deus deseja o nosso crer, porque a palavra dele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário crer que Deus existe e que recompensa quem o busca. Fé fala de crer em Deus e crer no Deus que abençoa. Fé não fala só de crer em Deus. Novamente, ele estava falando o quê? Que ele estava fazendo e Deus estava indo além. Fé também não é ficar parado e achar que Deus vai fazer o que você mesmo não está fazendo devia. É a parceria minha e sua com Deus. Essa palavra graça, ela também fala de Deus exercendo sua influência, exercendo a sua bondade sobre a gente. Meu Deus! Um bom pai exercendo bondade para mim e para a sua vida. Isso é a graça de Deus, que nos alcançou e continua. Graça também fala de habilidade, de poder disponível. Uma habilidade para a gente fazer o que a gente até não sabia, ou achava que não podia. Mas o poder de Deus vem. A habilidade de Deus vem. Graça não é aquela frase que se você disse, fica tranquilo que Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Mas, ai pastor, só a graça. Ai, só a graça. Geralmente, isso é um crente murmurador disfarçando sua incredulidade. Com uma espiritualidade. Ai, só a graça. Quando a graça é favor de Deus. Se eu sei que uma situação está ruim, mas Deus poderoso está me favorecendo, eu não vou ficar, ai, só a graça. Eu vou dizer, Pai, obrigado. É tua graça na minha vida. Pai, obrigado. Porque eu não estou vendo, mas o teu favor, o favor de Deus, a bênção de Deus está sobre mim. Oh, obrigado, Senhor. A graça é poder, é habilidade. Então não é mais a graça, é a graça. É a graça que me alcançou, a graça que me salvou, a graça que me mantém, a graça que me leva além. É a graça de Deus, é o poder de Deus. Romanos 5,17, vamos lá. Romanos 5,17. Muitas vezes os problemas, muitas vezes as situações, elas nos tiram do foco do poder de Deus, nos tiram do foco daquilo que Deus está fazendo por nós, e passamos a enxergar só apenas com os olhos naturais.
Quando o próprio Deus lá em Isaías diz: esqueça o que passou, deixa o que passou para trás e perceba o que eu estou fazendo. Se eu não percebo o que ele está fazendo, eu não vou desfrutar. Agora, se eu me aproprio da graça, eu cresço na graça, eu aprendo mais da palavra, eu vou desfrutar do que ele está fazendo. E Romanos 5,17 vai dizer assim: se a morte reinou pela ofensa de um, esse um é Adão, e por meio de um só, muito mais os que receberam da abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está fazendo uma comparação. O pecado de Adão trouxe morte. O pecado de Adão trouxe maldição. O pecado de Adão trouxe tudo isso de ruim que a gente vê na humanidade hoje. Mas existe a graça de Deus que veio através de Jesus, que é muito maior, que é muito superior, que é abundante. Se eu não me engano, a King James fala que é uma abundante provisão de graça. Não é uma graça limitada. Não é um poderzinho para usar aqui e acabou. Não é... A gente estava assistindo ontem com meu filho um filme, Mario Bros, que comia um negócio, ficava com poder por um pouco tempo e depois acabava. Não, queridos, é uma transbordante provisão de graça. Para a gente agir durante os nossos dias. Para o nosso trabalho, para a nossa casa, para tudo que fala das nossas vidas. Então, se eu entendo que a graça, esse poder que me faz reinar em vida, e reinar em vida não é falta de problema não, tá, gente? Reinar em vida é a gente ir além dos problemas. É a gente receber a instrução de Deus, receber um poder de Deus para ir além daquilo que a gente podia. É apresentar um problema, a gente diz assim, meu Deus, não sei o que fazer. Daqui a pouco vem uma nota no coração. Daqui a pouco você vai em um lugar e as portas se abrem. Isso é graça. Aleluia! E essa graça, ela nos tira desse lugar de opressão. Como eu disse, só a graça. Estou exaltando o que o diabo está fazendo para só a graça. Capiroto, tu não pode não. Aqui na minha vida mais não, porque a graça de Deus está comigo. A graça, o poder de Deus, a habilidade de Deus. Vamos para outro texto, 2 Coríntios 12, 9. 2 Coríntios 12, 9. Aleluia. Segunda Coríntios 12, 9. Vai dizer assim: então ele me disse, aqui é o apóstolo Paulo, então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aqui é o apóstolo Paulo, ele estava orando a Deus, não contra enfermidade ou doença, como alguns dizem, mas contra as perseguições, contra a influência do capeta sobre a vida dele. Por onde Paulo ia, se você ler o livro de Atos, vai ver gente batendo nele, gente esmurrando ele, gente apedrejando ele. E se tem um sofrimento bíblico, é perseguição, queridos. E Deus está dizendo: Paulo, na tua fraqueza ou na tua limitação, que é isso que fraqueza significa, limitação, o meu poder se manifesta. Paulo, nesse dia, ele aprendeu uma coisa, que quando ele está diante de uma situação que para ele não tem mais saída, que as forças dele chegaram ao limite, que o intelecto dele chegou ao limite, é ali que Deus começa a se manifestar. É ali que Deus começa a ir além. Então ele não precisava se desesperar. Quando Paulo chegava diante de uma situação que para ele era morte, ele dizia: opa, o diabo está apresentando morte, mas eu sei que o poder de Deus agora vai se manifestar. O livramento de Deus agora vai se manifestar. A sabedoria de Deus agora vai se manifestar. Teve momentos que o poder de Deus para Paulo se manifestou ele sendo descido por um cesto para não ser morto. Outros momentos, ele ressuscitou porque ele foi apedrejado, dado como morto.
E quem escreveu isso foi Lucas, que é um médico. Cadê? A Jéssica está lá, né? Quando um médico diz lá, dado como morto, é porque morreu, gente. Mas se reuniram em volta e o cabo reviveu. E voltou para o lugar onde tinha sido apedrejado para pregar. Porque estava dependente do poder de Deus através de você. Paulo sabia, onde eu estou limitado, eu vou além. E essa é uma igreja onde você vai ouvir muitas vezes que cada um aqui tem um dom e um talento de Deus. Cada um aqui, Deus deu instruções, Deus deu habilidades bem específicas. E Deus quer que você desenvolva. Não quer que isso fique guardado. Deus quer que você desenvolva. Tanto para você, com certeza, ter ganhos financeiros para se manter, para ajudar outros, porque a partir dos seus dons, isso vai fluir, dinheiro vai chegar quando você bota o seu dom em operação. Como para você alcançar pessoas. Por exemplo, lá em Bento Gonçalves, eles estão com um projeto social, onde tem uma dentista, que ela é uma dentista muito boa lá de Bento Gonçalves, e ela tira um dia para fazer a obra social. E pegar as crianças carentes e fazer toda a questão da dentição dessas crianças. É alguém que colocou o seu dom para funcionar, que desenvolveu o seu dom, que ganha dinheiro com o seu dom e que também ajuda outros com o seu dom. O dom não é só para a gente. O dom não é para ficar guardado. O dom não é só para ganhar dinheiro. O dom é para alcançar outros também. E mesmo a gente desenvolvendo o nosso dom, a gente não pode achar que a gente eu sou o top. Ei, a gente desenvolve o dom, mas a gente é dependente de Deus, que vai além, que faz muito mais, que dá capacidade muito maior, que eu vou desenvolver, mas eu não vou ficar me achando. Eu vou estudar, mas eu não vou ficar me achando. Eu vou desenvolver minha psique, minha inteligência, mas eu também não vou achar que é porque eu sou. Não, é porque o poder dele vai muito além. É porque ele vai muito mais do que eu posso. Aleluia. Aleluia. É você, no seu trabalho, você saber, de repente, operar muito bem uma máquina, mas diante de um problema, Deus te dá uma sabedoria muito maior. Você diz assim, meu Deus, eu estudo, eu faço minha parte, mas estou fazendo coisa muito além. Por conta da sabedoria de Deus no coração, queridos. A graça de Deus capacitando para ir além. Aleluia. Quanto mais nos desenvolvemos, mais dizemos para Deus, pode nos usar. Mas precisamos da consciência. Não é só a nossa força, não é só a nossa habilidade. Deus vai além. É a graça dele que vai muito mais. Vamos para Gálatas 1. Gálatas 1. A graça de Deus que vai além. A graça de Deus que nos instrui a ir muito além do que a gente pode. E Gálatas, capítulo 1, versículo 6, vai dizer assim: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O qual, na verdade, não é outro, porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um outro evangelho diferente daquele que temos pregado, que este seja anátema, ou maldito, amaldiçoado. Não tem visão de anjo que possa aparecer, que venha falar algo diferente disso aqui, queridos. É o capiroto transvestido de anjo. Mas não é Deus. Porque não há nada além do que a Bíblia vai dizer, queridos. Deus, o Espírito Santo, o anjo aparece e fala de acordo com a palavra. Quando é além da palavra, é o diabo. Não é Deus.
E Paulo está dizendo, ei, vocês estão passando do evangelho verdadeiro para o evangelho mentiroso. O que estava acontecendo na Galácia? Eles entregaram a vida para Jesus, eles creram na salvação pela fé, eles receberam dons, eles faziam tudo pela fé. E aí chegou uns camaradas lá, os judaizantes, e começaram a dizer assim, tá, vocês fazem isso pela fé, mas não é suficiente para a salvação. Vocês têm que guardar o sábado, vocês têm que se circuncidar, vocês não podem comer tal comida. Começou a criar várias regras para que aquelas pessoas fossem salvas. E as pessoas começaram a deixar a fé de lado para botar a sua dependência naquilo que elas faziam. Meu Deus! Quantas doutrinas de homens tem no meio do cristianismo, onde bota mais força naquilo que eu posso fazer do que naquilo que Deus fez. Bota mais força na minha habilidade do que no poder de Deus através da minha vida. O evangelho é o poder de Deus através de mim. É a graça de Deus através da minha vida. É Deus me levando além. A salvação, ela é por Cristo Jesus, queridos. Nenhum outro caminho leva a Deus. Nenhum, é Cristo que leva. Foi Ele que morreu por mim, por você e pelos nossos pecados. E eu quero só trazer um equilíbrio. A graça, ela não anula os mandamentos de Deus. Não anula fazer as coisas de Deus. Porque alguns levam a graça para a libertinagem. Mas a graça é o que nos capacita a obedecer os mandamentos. A graça nos capacita a honrar pai e mãe, honrar autoridades. Mesmo quando não mereçam. Mas é a graça que nos capacita. A graça nos capacita a congregar, queridos. Não existe congregar pela internet. Não existe assistir vídeo no YouTube. Não, eu não estou indo na igreja, mas estou congregando. Tá não. Porque congregar é ajuntar. Aleluia. A graça nos capacita a dizimar. A graça, ela nos capacita a amar o próximo. E, um parêntese, amar ao próximo como Cristo nos amou. Porque em determinado momento perguntaram a Jesus e disseram assim, qual é o maior mandamento? E ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Mas tempo depois ele diz, um novo mandamento vos dou, que vocês amem o próximo como eu os amei. Como é que Cristo amou? Se entregando. Fazendo algo. Porque a gente vive numa sociedade onde o amor está deturpado. Ou muitos nem se amam. Como é que vai amar o outro se nem se ama? Aí a gente, como Cristo amou? E a gente vai ver uma coisa linda que o apóstolo Paulo vai dizer daqui a pouco. O que escreveu sobre o amor. Então, eu posso ser uma pessoa religiosa. Que digo que sou, que sigo, que aponto e exponho o erro do outro, que afasta o pecador, que afasta os perdidos. Um religioso. Eu faço, eu sou, e não consegue atrair ninguém para Cristo. Ou eu posso reconhecer a graça que me capacita, a graça que me alcançou e dizer, ei, eu estou assim hoje porque Jesus me alcançou e Ele quer te alcançar. Ei, Jesus está agindo na minha vida e Ele quer agir na tua. Ei, eu não sou perfeito, eu erro pau, caramba. Mas eu busco cada dia mais poder crescer no Senhor, poder me desenvolver no Senhor. E Deus quer isso para você também. Atrai em vez de afastar. Aleluia. Aleluia. A graça, ela é para os de fora, queridos. Mas também é para os de dentro da igreja. Porque às vezes a gente fala do poder de Deus lá fora, o poder de Deus que está em atuação. Vem, entregue a vida para Jesus e Deus vai agir na sua vida. E às vezes está capenga dentro da igreja. E Rob, é assim, né? A graça que alcançou de fora, alcança de dentro. A graça que nos salvou, ela acompanha. E olha o que Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo vai dizer, que coisa linda. Gálatas 2:20 vai dizer assim: logo,
já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E o versículo 21, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei ou as obras, segue-se que Cristo morreu em vão. Paulo está dizendo que a graça que nos alcança e nos mantém pode ser vã nas nossas vidas, se nós dependermos da nossa própria força. A graça que nos alcançou vai ser vã. Meu Deus do céu. Repetindo, a gente deve fazer, a gente deve se esmerar, a gente deve ser os melhores na área de atuação da gente, mas a gente nunca pode deixar de lado a graça, gente. A capacitação de Deus, o poder de Deus, o chamado, o propósito. Aleluia! A graça, ela vai retirar o eu. Lembro aquela irmã abençoada, uma pessoa que tinha em outra cidade onde a gente morava, que chegasse perto dela e dizia, eu fiz. Eu sei. Não, porque a gente foi, eu fui. Não, porque sim, eu faço. Não, eu sou melhor. Rapaz, quando aquela menina chegava perto da gente de um grupo assim, todo mundo dizia assim, meu Deus do céu, é só ela. É o eu. Cadê Deus? Cadê Jesus Cristo? A graça, ela tira esse do eu sou, eu faço. É Cristo através de mim. É o que Deus está fazendo através de mim. Que por mim mesmo não era capaz não, mas Ele faz além. Aleluia. Aí vamos para Gálatas 3:1. Gálatas é uma defesa da fé, uma carta fantástica. E Gálatas 3:1, lembrando, tá? Gálatas é escrito pelo apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, aquele que implantou dezenas de igrejas e aquele que escreveu 1 Coríntios 13 sobre o amor. Em Gálatas 3:1 ele vai dizer assim, ó Gálatas insensatos ou loucos, sem juízo, tantando a cabeça, se fosse hoje em dia. Não, melhor ainda, fora do galpão. Ó Gálatas fora do galpão. Quem vos enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero saber isso. Vocês receberam o Espírito de Deus pelas obras da lei? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne, se aperfeiçoar pelo que fazem, mostrar que são tão bons no fazer? Há momentos que o amor vai dar um chacoalhão. No caso de Paulo foi bando de louco. Bem sutil. Mas porque é algo importante, gente. Os Gálatas estavam andando num caminho que ia afastá-los de Cristo, que ia afastá-los da salvação eterna, que ia afastá-los da ação de Deus na vida deles. Que caminho é esse? Eu sou bom, eu faço, é a minha força, é o meu poder. Ei, novamente a gente faz, Deus nos deu os talentos, mas a gente precisa se apropriar da graça, saber que Deus vai além dos nossos próprios achismos. Aleluia! É a graça de Deus através de nós. Vamos para 1 Coríntios 15 para finalizar? 1 Coríntios 15, e a gente está numa noite de ceia, onde mostra aquilo que Jesus fez por nós, onde tira o foco do eu. Eu não podia ser salvo por mim mesmo, mas Ele me salvou. Eu não podia seguir o caminho de Deus sem Cristo, mas Ele me apresentou esse caminho. Eu não podia estar fazendo o que eu faço hoje, pregando aqui, sendo pastor, sem a graça de Deus. Ninguém pode fazer nada para Deus sem a graça de Deus, gente.
Senão fica algo natural. Por isso que muitas vezes olha, aquela igreja, mesma coisa, aquela outra, mesma coisa, aquela outra não faz nada, aquela outra é isso, aquela... E fica nesse correndo atrás do rabo. Quando entende a graça de Deus, espera aí, Deus me chamou para fazer o quê? Isso? Eu vou fazer. E a graça de Deus vai me acompanhar. E pessoas vão ser salvas, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser transformadas. Vidas, eternidades vão ser mudadas. Porque é a graça de Deus através de mim. E 1 Coríntios 15, 10, o apóstolo Paulo vai dizer assim: mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã ou inútil. Pelo contrário, trabalhei mais que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo entendia que ele só era quem era por conta da graça de Deus. Que tudo que ele fez foi a graça de Deus, não foi poder próprio. Paulo era um homem muito inteligente. Paulo era um homem muito estudioso. Paulo, entre os judeus, os rabinos, ele era o melhor, gente. Mas é esse mesmo Paulo que diz: tudo que eu sei, esse status que eu cheguei, eu considero como cocô de vaca. Esterco é a palavra que ele usou. Todo esse saber, essa sapiência, eu considero esterco diante do conhecer a Cristo. Meu Deus. E ele está dizendo: pela graça eu sou o que sou. Então, primeiro, pela graça nós somos filhos de Deus. Não somos filhos pelo que fazemos, é pela graça de Deus, é por entregar a vida a Ele. E segundo, a graça ela pode se achar inútil, gente, na nossa vida. Pode, segunda vez que Paulo está falando isso. Como ele não tornou a graça inútil? Trabalhando, fazendo, desenvolvendo. Esse apóstolo Paulo, ele passou anos em Damasco, depois da sua conversão, sendo moldado no anonimato. A Bíblia não diz dos anos e anos que Paulo passou em Damasco, gente. E foram muitos anos. Crescendo em Deus, conhecendo mais de Deus, mas no anonimato. Depois esse apóstolo Paulo ele foi enviado para uma igreja em Antioquia. Barnabé foi lá buscar ele. E ele passou anos sendo lapidado pelo serviço. A graça de Deus agindo e lapidando ele. E por último, ele passou anos desempenhando plenamente o chamado. Aleluia! Existe tempo de anonimato, existe tempo de moldar, de se aperfeiçoar, e existe tempo de fazer na plenitude. E tem graça para todos esses tempos, para todos esses momentos. Aleluia! Mas se eu acho que por ter Deus eu posso ficar paradinho sem fazer nada, eu estou transformando a graça de Deus vã, sem utilidade nenhuma. Porque a graça de Deus nos alcança para ter uma vida com Ele, mas é para alcançar outros, queridos. É para transformar a minha vida e de quem está em volta. É para poder eu ser um cristão, um pequeno Cristo, aquele que é igual a Jesus. Que vai se aperfeiçoando cada vez mais, que vai moldando, vai errando, vai errar muito. A gente ainda está num corpo de carne, não foi glorificado, vai errar. Mas é quando errar, saber, eu tenho a graça de Deus, que vai me ajudar nesse erro, para eu não causar mais isso, não fazer mais isso e poder avançar para o que Deus tem. Porque Deus tem famílias esperando por mim e por você. Não pelo que eu posso fazer, mas pela graça de Deus em mim, que me mudou e está mudando outros. Que me transformou e está transformando outros. A graça de Deus para impor as mãos sobre os enfermos, gente, eles serem curados. A graça de Deus para restaurar casamentos prestes ao divórcio. A graça de Deus para pegar alguém preso no crack, que naturalmente não tem como sair, essa pessoa ficar livre. Se é alguém que hoje alcança outros, como eu conheço, alguém próximo. Mas é dependendo da graça de Deus, gente. A graça de Deus vai tirar os nossos olhos de um viver natural, de um viver só no meu agir. É só aqui. A graça de Deus vai dizer: Pai, tem mais.
Eu quero ir além. Eu quero fazer mais. Eu quero trabalhar e quero alcançar outros no meu trabalho. Eu quero estar estudando e alcançar outros através dos meus estudos. Aleluia! Eu quero estar na faculdade estudando e ter um grupo na minha faculdade, pregar para os outros. Eu quero estar no meu trabalho e poder ter um tempo para pregar. Eu quero ser um empreendedor e alcançar os meus funcionários. Tem um irmão em outra igreja que eu estava lá, ele é um empresário. Faz uns 3, 4 anos que ele está um empresário muito forte. Pois ele tira, vamos dizer, o horário do pessoal entrar do trabalho é 8 horas. Tem um dia na semana que de 8 a 8h30, um horário pago por ele, eles fazem um devocional. E muitos homens estão sendo alcançados ali. Porque entendeu que não é só ele, não é só para ele, é além dele. Aleluia, fique de pé, vamos orar. Aleluia, é o poder de Deus através de mim, através de você. É o toque dele como cantamos. Aleluia. E a gente vai cantar de novo, Caio, teu toque? Vamos cantar essa música de novo. E se durante a palavra você percebeu que tem alguma área que precisa ser inundada pelo poder de Deus, tem algo que você clama, que você deseja, seja para mudar algo que está ruim, ou seja para mudar da mesmice para como Deus quer viver, quer que você viva, que você possa cantar, que você possa usar essa canção como uma forma de oração, clamando pelo toque de Deus, clamando pelo agir de Deus na sua vida. E eu sei que você vai sair daqui e sua próxima semana, a partir de amanhã, não será da mesma forma das outras. Será uma semana onde vai fluir coisas que estavam travadas. Será uma semana onde você terá sabedoria para resolver coisas que até então pareciam sem solução. Será o poder de Deus manifesto em todas as áreas da minha e da sua vida, para a gente poder ir além e fazer tudo aquilo que Ele tem para a gente.